Oi, mais uma semana da nossa aula comigo e com vocês. A gente vai dar continuidade no que a gente está fazendo. A gente vai continuar vendo os cachorros e nessa aula a gente vai ver alguns tipos de cachorros bem diferentes entre si. A gente vai desenhar eles com referência e a gente vai ver algumas formas de a gente desenhar um cachorro um pouco mais simplificado, sem ficar tão fixado, tão dependente da forma real do cachorro, tá? Na semana passada a gente viu alguns tipos de cachorro diferentes, a gente desenhou algumas cabeças, mas a gente não usou referência para isso, né? A gente desenhou mais ou menos de memória. E aí hoje a gente vai desenhar com a referência. Uma coisa importante que eu quero que vocês estejam aprendendo com essas aulas, né, que vocês estejam fixando com essas aulas, é o uso das referências, que como eu sempre falo, serve para desenhar o cachorro, serve para desenhar o gato, mas se a gente aprende a usar, serve para desenhar o caminhão, a casa, o prédio, ou um retrato do seu irmão, do seu primo. Então, tudo isso aqui é mais uma atividade temática para a gente conseguir cada vez mais, né, fixar o desenho com referência, né? Agora a gente está usando animais, daqui mais pra frente a gente vai fazer isso com objetos, e aí depois a gente vai começar a fazer coisas um pouquinho mais difíceis, tá? Vocês já estão fazendo coisas difíceis. Eu não sei se vocês têm consciência de que a gente já não está fazendo coisas mais tão básicas, né? Vocês percebem isso? Que vocês já passaram por coisas mais básicas, pela fixação de forma humana, na questão da construção com as formas básicas. Então, assim, fiquem felizes, porque eu considero vocês uma turma de nível intermediário já. Eu nunca tinha dito isso, mas agora estou dizendo, essa é uma turma intermediária infantil de desenho. Vocês já são crianças que estão capacitadas a fazer coisas um pouco mais complexas de desenho, né? Desenhar com referência é uma coisa complexa. Ao mesmo tempo que facilita, mas também torna a gente, né, cria um nível de dificuldade um pouco maior. A gente tem uma referência, né? A gente tem uma coisa que a gente vai olhar e comparar o nosso desenho e ver, oh, falhei, consegui, né? Então, parabéns, vocês são uma turma intermediária. Já são há algum tempo, eu ainda não tinha falado, mas vocês são uma turma intermediária há algum tempo. Vou beber um golinho de água. Hoje a gente vai desenhar. A gente vai desenhar um pastor alemão juntos, tá? E aí, eu vou colocar na tela agora para vocês verem a foto que a gente vai desenhar do pastor alemão. E é uma foto de um pastor alemão sentado. Eu tô olhando pra frente porque eu tô olhando pro meu computador, que é onde ele tá. Vocês vão estar vendo ele na tela aqui. Ele tá sentado, ele tá frontal, né? Ele tá com o narizinho na nossa direção, tá olhando pra foto, pra gente. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que nas aulas anteriores a gente viu o gato e a gente desenhou o gato nessa posição. E aí eu vou colocar aqui na tela também um gato sentado, numa posição bem similar, pra gente relembrar quais são as diferenças, porque é importante a gente focar nisso. Eles são animais muito similares, né? São pets, são animais domésticos, mas eles são muito diferentes, né? E por mais que a gente tenha, eu estava estudando essa semana sobre os cachorros, a gente tem 11 grandes grupos de cachorro, eles são separados pelas funções, né? Porque, como eu falei anteriormente, o cachorro ele é um animal que o ser humano foi adaptando, né, para diversas funções, então cada grupo ele é separado por uma função. Os pastores alemães eles são desses cães de guarda, né? E eles são do grupo 1. E por mais que todos os cachorros sejam muito diferentes entre si, eles têm algumas coisas em comum, ao mesmo tempo que todos os cachorros têm algumas diferenças dos gatos. Percebam aí, eu tô olhando pra frente porque eu tô olhando para as fotos e vocês olhem aqui pra tela. Percebam como é diferente a forma que o cachorro descansa as patas no chão e que o gato descansa as patas no chão. Os gatos descansam as patas mais próximas umas das outras, né? Eles deixam as patas frontais, principalmente, muito próximas do centro do eixo do corpo deles aqui. Enquanto o cachorro, ele tem uma base maior, né? Ele deixa as patas mais afastadas. Isso é importante notar. Quando vocês estiverem tentando desenhar de cabeça, que é o que a gente vai
aprender mais lá pro final, algumas coisas para facilitar desenhar cachorro de cabeça, sem referência. Lembrem-se disso, que os cachorros eles têm essa base mais aberta, né? Por eles serem mais musculosos do que os gatos. Não que os gatos sejam fracos, os gatos são muito fortes, mas eles têm músculos mais focados na elasticidade, né? Então são músculos um pouco mais esguios. Difícil ver um gato fortão, enquanto é muito fácil ver um cachorro fortão. Que mais? Percebam que a cabeça, né, que eu sempre falo pra vocês, que a cabeça do gato, a distância de uma orelha para outra, os dois têm orelhas triangulares e para cima, né? O pastor alemão tem essa característica da orelha triangular para cima e o gato também, mas a distância de uma orelha para outra, proporcionalmente, é muito maior no gato do que no pastor alemão, né? O pastor alemão tem a cabeça... Eu tô falando do pastor alemão porque é esse cachorro, né? Se fosse outros cachorros, aí é diferente. O pastor alemão tem essa cabeça mais fina, os gatos têm a cabeça mais larga, né? Como eu falei na aula passada. Eles tendem a ter essa linha horizontal da cabeça mais larga do que a vertical, os gatos. Os cães, via de regra, têm a cabeça mais alta do que larga, ou ela é equivalente, né? Ela é tão alta quanto é larga. O que mais a gente consegue identificar aqui? Por ele ser mais musculoso, a estrutura corporal é um pouco diferente. O focinho é diferente, né? O focinho do gato é mais curto. A questão do formato do narizinho, que também é diferente, que nos cachorros é mais quadrado, nos gatos é mais triangular. Os olhos, a distância entre os olhos, o formato dos olhos. Então, né? Animais diferentes, mas muito parecidos. Mas também muito diferentes, tá? Então, agora, sai o gato. Esquece o gato. Passado, já foi. Vamos ficar com esse pastor alemão agora, tá? E agora a gente vai começar a desenhar. Peguem aí o caderno de vocês e a gente vai fazer o que a gente sempre faz quando a gente tá desenhando, que é a primeira coisa, que é o rascunho, né? Pra gente fazer o rascunho, a gente tem que identificar as formas básicas, o de sempre, né? E quando a gente tá desenhando com referência, é mais fácil porque a gente consegue olhar e enxergar, né? A gente não precisa criar da cabeça. Mesmo quando a gente vai criar um desenho, é legal a gente olhar. O que a gente consegue enxergar aqui? Vocês percebem que esse cachorro, ele meio que é um triângulo? Nessa posição que ele tá? Ele é um triângulo, né? Nessa posição a gente consegue fazer... Vamos fazer ele, a base dele, vamos fazer bem de leve pra gente conseguir apagar isso depois, tá? Porque esse triângulo não faz parte do cachorro. Um cachorro não é um triângulo, eu acho que vocês sabem disso. Então, vamos fazer um triângulozão que a gente vai usar de base para construir esse cachorro em cima. Como se a gente estivesse pegando um bloco de argila, deixando ele nesse formato aqui e depois a gente vai, né, acrescentando coisas. Então, beleza. A gente já tem aqui essa base. E ele não é um triângulo qualquer. Percebam que ele é um triângulo que tem esse lado mais comprido, esse aqui é médio e esse é mais curto, que é um triângulo que a gente chama de triângulo retângulo, né? É um triângulo que tem 3 lados diferentes. Nenhum dos lados mede a mesma coisa que o outro. E aí vamos começar a marcar aqui. A cabeça dele é alta e ela não é larga, ela é estreita. Vamos olhar aqui com atenção a proporção da cabeça em relação à altura dele. Vocês entendem quando eu falo assim? A proporção da cabeça em relação à altura, o que eu quero dizer? Eu quero dizer quantas cabeças a altura tem, né? E aqui de olho, eu tô achando que essa cabeça dele, e por cabeça eu tô indo até mais ou menos esse pescocinho, sabe essa área? Na foto ele tem uma área mais amarronzada aqui no pescoço. Eu tô imaginando a minha medida de cabeça até mais ou menos essa área. Eu considero que ele tem 3 cabeças de altura. Então eu vou dividir aqui, grossíssimo modo, sem régua, eu vou dividir em 3 partes, tá? E aí essa minha primeira parte vai ficar sendo a cabeça, tá? Sempre que a gente vai desenhar com referência, a gente tem que se preocupar com as proporções. As proporções são o que vai fazer o desenho ficar mais ou menos parecido, tá? Que é isso, de ver uma coisa em relação à outra, comparar uma coisa com a outra, comparar o tamanho da cabeça com o tamanho da pata, comparar o tamanho da cabeça com o tamanho do rabo, comparar o tamanho da orelha com o tamanho da cabeça. Ser desenhista é um negócio complicado, gente, tem que ser inteligente, desenhar não é coisa de menino
que não gosta de pensar, não. É trabalho. Então, vamos aqui fazer a cabeça dele. Vamos encontrar aqui um centro. Vamos setar que o centro dele é aqui. Por centro, eu tô querendo dizer aqui de onde vem o meio da testa, nariz e o meio do peito dele. Eu fiz uma linha imaginária aqui. Ele não tem essa linha, né? A gente tá só... Vocês estão percebendo como as coisas estão ficando mais difíceis pro lado de vocês? Pois é. Se ficar muito difícil, vocês me falam, tá? Porque eu tenho pra mim que vocês estão conseguindo acompanhar. Se ficar muito difícil, vocês falam. A gente vai fazer aqui a bolinha do topinho da cabeça dele. E a gente vai fazer 2 linhas retas aqui que levemente abrem. Porque o pescoço dele emenda aqui nos ombros. Ele não tem um pescoço que entra igual o nosso, né? A cabeça dele vai direto. Então, vamos fazer aqui. E vamos fechar imaginário aqui a cabeça dele. Vamos trabalhar só a cabeça, por enquanto. Por enquanto. Vamos marcar os triângulos da orelha, ó. Um pouquinho de espaço entre uma e outra. Sobe aqui um triângulo. Não é bem um triângulo, porque percebam que tem um espacinho do lado, ó. Deixa eu ver como é que vocês estão enxergando. Estão enxergando bem, né? O que eu tô fazendo? Espacinho, sobe triângulo. Desce triângulo, é bem alta a orelha dele, né? Ladinho aqui. Show, já tá parecendo a cabeça de um cachorrão, né? Beleza, depois a gente vai preencher essa cabeça. Vamos pro corpo agora. Ó, vamos separar essa área de peito aqui dele. Essa área onde estão encaixados os membros anteriores dele. A gente vai marcar uma bola, tá? Aqui nessa área que a gente separou, que é esse terço do meio aqui, ó. Percebam que a gente está construindo em cima do triângulo. Esse triângulo é a nossa referência mais básica do formato da posição que ele tá. Legal? Encontramos aqui essa área que, se a gente estivesse vendo um raio-x dele, seria o quê? Seria onde tá as costelas, onde está o coração, né? Que o esqueletinho dele não é tão diferente do nosso. E aí, agora a gente vai encaixar essas patonas dele aqui. Que a gente vai usar, por enquanto, retângulos, tá? Depois a gente vai refinar mais essa forma. Vocês já sabem, a gente já fez muito rascunho junto, vocês sabem como funciona. Ó, uma pata tá bem do lado já saindo do nosso triângulo retângulo, né? Esse lado aqui, já pra cá. Então, a gente bota ela aqui. A outra, olha, eu acho que eu deixei muito perto. A outra é bem mais interna. Será que tá bom? Deixa eu ver. Acho que eu ainda podia separar mais um pouquinho. Mas por enquanto eu vou deixar aqui. Aí uma coisa que eu tô reparando agora é que essa pata aqui, ela fica depois de um amontoado de carne aqui, assim. Como se ele tivesse mais músculo aqui embaixo. Então eu vou marcar aqui e essa pata saindo de trás, tá? Me acompanhem, tá? Façam junto comigo, tentem fazer. Se vocês não conseguirem, gente, eu imagino que tenha gente que consiga desenhar junto comigo quando tá vendo o vídeo, mas eu acho que tem gente que não consegue. Se vocês não conseguirem, primeiro assistam a aula inteira, depende de como funciona pra vocês. Primeiro assistam a aula inteira e só depois desenhem, ou façam junto comigo. Eu imagino que seja mais fácil fazer junto, né? Então, retângulo aqui. E é só rascunho, então se precisar ajeitar depois eu ajeito. Aí aqui a gente vai fazer essa linha aqui pra trás. E aqui embaixo a gente vai colocar um círculo, que vai ser essa coxa dele aqui, onde ele tá sentado. E eu não tô enxergando muito bem a pata dele, mas eu imagino que ela esteja por aqui. E aqui do outro lado também. Então eu vou marcar. Às vezes, quando a gente tá desenhando com referência, a gente tem que inventar, porque nem sempre a referência dá tudo que a gente precisa, tá? Então, um pouquinho de imaginação até quando a gente tá desenhando com referência. E às vezes, a referência até dá o negócio, mas você quer fazer mais enfeitado. Por exemplo, eu podia fazer o rabo dele pra cima aqui. Ele tá com o rabo deitado no chão, mas eu posso, tô desenhando com referência, eu posso fazer o rabo dele aqui, assim.
É meu desenho, né? Então vamos fazer ele com o rabão aqui pra cima. Agora eu quero fazer ele com o rabo pra cima. Deixa eu ver como é que é o rabo do pastor alemão. Se é um rabo peludo. Não lembro. É um rabo... Menino, acho que não é muito normal eles ficarem com o rabo pra cima não, mas é um rabo peludo. Ele tem um rabo um pouquinho mais peludinho, então... Tá? Olha aí, a gente já tem um robô de um cachorro. Agora vamos começar a colocar os detalhes dele. Percebam que o círculo do topo da cabeça, o nariz dele, a gente pode colocar bem encaixado aqui. Pelo menos no meu desenho, não sei como tá o de vocês. Enxerguem a referência, enxerguem o desenho de vocês e vejam onde vocês conseguem encaixar as coisas. Então, vamos começar pelo focinho, porque, né, o nariz está no centro da cara, o focinho está no centro da cara do cachorro. Focinho quadrado. Ele tem uma espécie de um triângulo em cima, né? Ele tem um focinho comprido. Então, a gente vai colocar aqui. A gente não vai fechar em cima, porque ele não chega... Pior que ele chega a fechar. Vamos fechar aqui. Aqui a frente do focinho dele. Que tem um formato que parecem dois triângulos, né? Vejam aí se vocês concordam comigo que parecem dois triângulos. Eu acho que parece. Ele tem uma área escura aqui dentro da boca, né? Uma área de sombra, que é a parte que está mais para trás, e a língua dele, porque ele tá com a boca aberta. Ó, já tá um focinho de cachorro. E aí aqui embaixo da boca tem uma marcaçãozinha para mostrar, né? Depois a gente faz as manchas, a gente não vai fazer mancha agora. Os olhos estão bem do lado desse triângulo que a gente fez aqui. E eles são bolinhas. Então, e eles estão próximos, né? Eles não são afastados. Vamos fazer aqui as bolinhas. E aí, ele tem umas ruguinhas, né? Ele tem uns excessos de pele em cima dos olhos, tá vendo? Tudo isso a gente tem que reparar, porque senão não fica parecido. Ele tem umas linhas de volume aqui. Ele tem aqui, ele tem do lado do olho. É de levinho, tá? E tem aqui embaixo também. E aí ele tem as manchinhas. Ele tem uma manchinha em cima do olho, que é o que vai dar a cara de mal, né? Parece uma sobrancelha. Vou pintar o olhinho dele aqui, que tá muito clarinho. Tem a manchinha em cima do olho. E o focinho dele é preto, né? E essa área aqui também. Não deixa então preto não, porque senão não vai aparecer o que você desenhou, tá? É um cinzinha de leve. Lembram como a gente sombreou? Vocês estão vendo como uma coisa vai complementando a outra? O que a gente viu lá na aula de sombreamento, a gente usa aqui. Desenho é assim. O topinho do nariz também é escuro. Beleza. Aí aqui ele tem umas manchinhas. Tentem encontrar essas manchinhas dele. Quem for pintar de lápis de cor, escolha um lápis de cor no marrom mais escuro para fazer essas manchas. Lembra, vocês que fazem aula comigo há mais tempo, que eu sempre falo para vocês não desenharem fazendo pelo? Tem gente que desenha fazendo bem assim, né? Isso aqui dá a impressão de que isso aqui é peludo, né? Quando a gente está desenhando um animal, aí a gente pode fazer um animal que seja peludo, aí a gente faz peludo. Então, esse lado dele aqui, a gente pode fazer pelo à vontade, ó. Olha aqui do lado, ele tem um pelinho sobrando, ó. Aqui, quem gosta de fazer pelo se cria. Pode fazer pelo aí do jeito que quiser. Bota uns aqui no meio também. Tá, vamos lá pra cima pra orelha. A orelha dele, ela tem as pontinhas pretas, né? Então, vamos fazer a pontinha preta. Será que se eu passar pra vocês uma foto, vocês conseguem fazer sozinhos, sem acompanhar eu fazendo?
que vocês acham? Me digam lá no grupo. Não fiquem com medo que não vai virar um hábito não, de eu mandar sempre vocês fazerem sozinhos as coisas. Mas eu acho que já dava pra tentar. Me digam que qualquer coisa na próxima aula eu escolho uma foto fácil, que eu considere fácil. Ó, aqui no topinho da cabeça dele também tem um pretinho. Uma foto que eu considere fácil e aí pra vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Vocês vão conseguir fazer alguma coisa, eu tenho certeza. Porque eu sei que vocês conseguem. Ó, aqui do lado ele tem mais uns pelinhos. Agora aqui é só colocar pelinho. Ah, tá. Vamos pra pata. Ó, percebam que a pata dele vem até aqui e depois ela vai pra fora, né? Por causa dessa articulação aqui. Então, a gente segue isso. E ele tem uma pata grande. Então, marca a pata dele aqui, como se fosse um sapato, né? Fez um sapato aqui. Aí bota pelo aqui. Tá vendo como tá ficando legal? Gente, se vocês estiverem achando muito difícil, vocês me falem, tá? Que aí eu dou uma desacelerada no conteúdo com vocês. Ó, botou aqui, porque essa área aqui é bem peludinha. O segredo de tudo, gente, são essas linhazinhas que dão o volume, são essas linhazinhas, né? Como tudo que a gente faz, o segredo tá nos detalhes. Aqui essa área tem mais pelinhos também. Aqui ele tem uma área mais bojudinha. Ó, a gente já tá quase terminando. Essa pata imaginária que a gente inventou aqui. E a outra pata imaginária que a gente inventou aqui. E o rabo imaginário que a gente inventou, vamos fazer um monte de pelo nele. Ó, que legal. E aí agora onde for preto a gente pode rachurar. Assim, gente, uma coisa importante de vocês terem em mente é que cada um vai atingir um resultado diferente. Vocês são pessoas diferentes, tá? Então, não esperem que os desenhos de vocês vão sair todos iguais. Vocês sabem como funciona a aula. Cada um, no final das contas, sai com um desenho completamente diferente, né? O importante é vocês conseguirem acompanhar o exercício. Tá bom? Ó. Pronto. A gente fez um cachorrão. Olha só que legal. Né? E quem vê fala, nossa, como você fez isso? Né? As pessoas sempre perguntam, como é que você fez isso? E elas esperam que tu dê uma resposta assim de, é mágica, né? Não, gente, é esforço, né? É esforço, é estudar, é pegar e tirar um tempo durante a semana para assistir a aula, para fazer o exercício. Para fazer o exercício não é só assistir a aula, porque só assistir a aula não vai adiantar. É muito engraçado isso, que as pessoas esperam que dê uma resposta mágica. Qualquer habilidade, né? Você chega cantando e as pessoas, nossa, como você fez isso? Aí elas esperam que você diga, eu nasci sabendo. Não é assim. A gente nasce com aptidões, né? A gente nasce com algumas habilidades, mas cabe a nós mesmos aprendermos mais, melhorarmos as nossas habilidades. E é o que vocês estão fazendo aqui agora, tá? Então, lembrando o passo a passo que a gente fez aqui. A gente começou com essa forma básica, de onde a gente construiu, né? Que a gente identificou o corpo dele está numa posição que lembra um triângulo. Então, a gente usou um triângulo retângulo de base. A câmera que grava meu rosto estava gravando e a que grava o caderno não estava. Pois é, então eu vou explicar de novo. Depois que a gente fez isso aqui, encontrou o centro, a gente encontrou as formas, né? Encontrou a cabeça, que tem esse formato que parece um dedal, né? Um dedal é aquele negocinho que protege o dedo quando a gente vai costurar. Inclusive eu preciso, porque meus gatos me atacaram hoje. E depois a gente encontrou as orelhas. A gente colocou um círculo aqui para usar de base para encaixar os retângulos das pernas. Colocou um círculo para eles sentarem em cima. Colocou um rabo. E depois a gente colocou os detalhes, né? Então a gente sai disso aqui, de algo muito básico, para isso aqui.
que qualquer pessoa no mundo inteiro compreende que é um cachorro pastor alemão, ou um cachorro muito similar a um pastor alemão, né? E aí, com isso, vocês entendem, eu espero que vocês entendam, que desenhar é uma atividade intelectual, né? A gente aprende a pensar de uma forma, a gente aprende a enxergar as coisas, a enxergar o mundo, e isso se transforma em a gente conseguir expressar com as nossas mãos essas coisas que existem no mundo, ou que não existem, que a gente imagina. E isso é sensacional. Eu sou muito, muito empolgada com essas ideias a respeito de como o desenho funciona e como o desenho é muito mais uma atividade mental do que qualquer outra coisa. E eu espero que vocês consigam compreender isso com a aula, tá? Continuando. Isso aqui foi só a primeira parte da aula de hoje, ok? Ok. Vamos ver quanto tempo de aula tem. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer hoje com 40 minutos de aula. Mas qualquer coisa a gente faz uma aula mais comprida, vocês assistem 2 vezes. Enfim, vamos tentar fechar os cachorros hoje, tá? Agora a gente vai desenhar um outro cachorro bem diferente. E por que que a gente vai fazer isso? Meu Deus, olha o gato! Quem é? É a Sasha. A gente vai desenhar um outro cachorro bem diferente, porque eu quero que vocês entendam como fazer. Não quero que vocês achem que a gente aprendeu a desenhar um cachorro alemão. A gente aprendeu a desenhar com referência desse animal específico. Então a gente pode desenhar um pastor alemão e a gente pode desenhar um Lulu da Pomerânia. Funciona da mesma forma. Então agora a gente vai desenhar um Lulu da Pomerânia juntos, tá? Tá aí a foto. E aí a gente vai começar. Vou fazer aqui do lado do pastor alemão. Ó, percebam que a forma dele é completamente diferente, né? É outra coisinha. Vamos identificar as formas aqui. A cabeça dele, a cabeça mesmo, é porque esse daí é um bichinho bem peludo. A cabeça dele mesmo é essa areazinha onde tá o rostinho dele. Se você raspar o pelo desse animalzinho, não fica desse tamanho todo. Ele não é gordo, é peludo. Mas a gente não tá se preocupando com o esqueleto dele aqui agora. Como ele é muito peludo, a gente vai se preocupar com esses formatos que ele tem. Então, a gente vai marcar aqui. Ele tem essa parte frontal, que é um grande círculo. Ele também tem orelhas triangulares para cima. Só que elas saem mais de dentro desse círculo, né? Elas estão no meio dessa bola de pelo. Deixa eu ver se eu tô... Ele tá... Antes de botar a orelha, vamos encontrar onde está o centro desse rosto dele. Tá mais lateral, né? Mais ou menos aqui, assim, será? Mais em cima. Acho que é aqui. Deixa eu apagar porque ficou uma confusão. Ele tem esse grande círculo. Ele tem um círculozinho superior aqui, que eu acredito que seja mais ou menos isso. Se não for, a gente corrige quando estiver fazendo mais pra frente o rascunho. E aqui na frente, com esse cruzamento aqui sendo o focinho dele, tá? Eu tô entendendo que é mais ou menos isso. E a orelha dele mais junto aqui. Aí ele tem essa parte traseira dele, que é outra bolinha. Ele não tem muita separação de uma parte para outra do corpo, né? Ele é toda uma bola de pelo. Aqui, o rabo dele é outra bola lá em cima. Gente, o bicho é uma bola. Uma não, várias. Ele tá com uma patinha levantada, que é outra bolinha. Ele tá com uma patinha traseira, que é outra bolinha. A gente imagina, né, que no meio desse monte de pelo tem uma patinha aqui atrás. E tem nada de patinha bem aqui. Então, esses são os formatos de base desse Spitz alemão, também conhecido como Lulu da Pomerânia. Que cachorro fofinho, né, gente? A única linha reta que tem é essa aqui. Todo o resto é bolinha. Então, vamos lá. Vamos começar pela cabeça dele e depois a gente faz o resto. Ele tem um focinho curtinho, então a gente vai fazer o narizinho dele de cara já. Quadradinho e pequeno. Ele é tão pequeno que não dá pra ver cada gominho do narizinho dele.
Então, a gente vai fazer como se fosse uma coisa inteiriça e bem perto do narizinho. E ele tá com uma boquinha que parece um sorriso, vocês concordam? Eu acho que ele tá com um sorrisinho. E a linguinha pra fora, que é uma bolinha, né? Uma bolinha comprida, um ovalzinho. E aqui pretinho, ao redor da boca. Mas depois a gente faz melhor, né? Vamos fazer uma marquinha de volume aqui em cima do narizinho, só pra dar essa ideia de que o nariz dele não é chato, é um nariz que tem um voluminho. Os olhinhos dele são relativamente próximos do focinho, do narizinho dele. Meu Deus, que coisa engraçada. E ele tem umas linhazinhas também. Esse cachorro é muito fofinho, né? Deve dar até medo de pegar. E aí, gente, o segredo desse bicho aqui vão ser as linhas de volume. Vamos fazer aqui o triângulozinho da cabecinha dele. Percebam que é curtinha a orelha dele. Parece de gatinho, né? E aí agora a gente vai começar a fazer as linhas de volume, tá? Ó, ele tem essas linhas de volume ao redor do rosto, né? E ele não tem elas de qualquer jeito. Elas fazem como se fosse um desenho de uma carinha. Olhem aqui para como eu tô fazendo. Como se fosse um desenho assim, de ser aqui mais estreito e aqui mais largo. Vocês concordam comigo? Então vamos fazer aqui. E aí ele tem aqui no rostinho dele também, nesse sentido pra cima, como se os fiozinhos estivessem pra cima. E aí eu fiz muito alto essa linha aqui. Ele não tem tanto pelo em cima da orelha, não. A gente vai fazer pelos. O segredo aqui são pelos. A gente vai criar aqui esse contorno de pelos. E aí, percebam que nessa foto que a gente pegou de referência, tem mais luz aqui. Então, a gente vai botar um pouco menos de linhas de volume aqui, pra dar a entender que aqui tá mais claro do que desse lado, tá? Ele tem uma linhazinha aqui do lado do olhinho dele. Ai, que bichinho fofinho. Aí agora aqui, ó, nesse encontrinho aqui tem mais sombra. E tudo isso a gente tá fazendo pelinho, porque ele é muito peludo, gente. Então tudo aqui vai ser feito de pelinho. E ele tem uma patinha que é só um tiricuticozinho, bem pequenininho. Então faz a bolinha de pelo e faz a patinha pequenininha. Aí aqui, ó, barriguinha. Dá pra colocar mais uns fiozitos aqui. Barriguinha. Aqui em cima, na área que tem mais cor, mais contraste, a gente bota mais tracinho. E aí na que tem menos a gente só faz o contorno. Isso aqui serve pra qualquer bicho peludo, gente. Peludo. Qualquer bicho peludo. Aqui. Patinha pequena. Pezito. Esse pelinho aqui atrás tá mais escuro, porque tá mais na sombra. Pezinho. E rabo cabeludão. Pronto. Aí aqui seria legal colorir pra dar mais essa ideia dele, né? Mas é basicamente isso aqui. Ó, mesma coisa. O que que a gente fez? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui junto com o nosso amigo pastor alemão. O que a gente fez foi construir as formas, que foram basicamente bolas, porque nessa foto ele tá um monte de bola,
Nessa foto não, né? Geralmente esse cachorro aqui é um monte de bolinha. Porque as pessoas cortam o pelo dele pra ele ficar bem redondinho, né? Ai, mas é porque ele é tão fofo. E aí, as únicas coisas mais retas que ele tem são 2 triângulos. Não sobe na mesa. São 2 triângulos para as orelhas e essa linha reta da barriga, né? E de resto, a gente marcou onde tá a frente da carinha dele aqui, encontrou os olhos, botou a boquinha e o resto foi fazer o pelo, né? Como é que faz isso? Ó, é isso aqui. Encosta e puxa. Ó. Encosta e puxa. Não gostou de como ficou seu pelo? Faz isso. Pega aqui e faz uma linha de pelo, ó. Encosta no papel, ó, e puxa, 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 né? E aí a gente encontrou aqui que são umas áreas com mais sombras, a gente colocou mais pelos, mais linhas de volume. Nos lugares mais iluminados a gente deixou mais vazio, né? E aí a gente desenhou o Lulu da Pomerânia. Olha que legal, que bacana, que beleza. Agora a gente vai para a última parte, para o último exercício. Vou abrir aqui no computador meu guiazinho. Tá. Pra gente desenhar os cachorros sem a gente ter que se preocupar tanto com a exatidão deles, né? Porque às vezes você tá lá desenhando sua historinha, os seus personagens, e aí de repente botar um cachorro com esse nível de acabamento aqui vai destoar, né? A gente desenha com estilos, a gente desenha mais cartoonizado, a gente desenha mais parecido com anime, com mangá, e aí nem sempre vai caber um estilo mais finalizado, rebuscado, como esse aqui. Então, o que a gente faz? A gente usa de simplificações com essas formas. Mas, como eu falei, os cachorros são muito diferentes entre si. Então, se você vai desenhar um cachorro específico, você tem que ver quais são as formas daquele cachorro específico e simplificar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, esse cachorro aqui, se eu quisesse simplificar ele, como eu podia fazer, né? Eu já entendi que ele nessa pose vai ser um triângulo. Para eu não fazer tudo isso aqui, o que eu posso fazer é meramente fazer... Não precisa desenhar agora não, tá? Faz aqui a cabeça dele com esse formato que eu falei, do dedal. Faz o corpo dele. Seguindo esse formato que a gente fez aqui, coloca a pata. Coloca a pata. Senta a pata dele aqui no chão, senta a outra pata. E aí faz uma versão simplificada disso aqui, sabe? Coloca o nariz aqui, coloca o olho. Coloca a pata, coloca o olho, coloca a boca, mas assim, com muito menos tracinho, muito menos coisinha. Porque você quer outro estilo, você quer outra coisa, você quer outro propósito. Mas ainda assim é um pastor alemão. Então a gente tem que conservar as proporções, as características, né? A ponta da orelha preta, topinho da cabeça preto. Mas a gente pode fazer isso de um jeito mais... menos, né? A bolinha em cima do olho. A manchinha aqui ao redor. Quando você entende essas proporções, quando você entende como encontrar as proporções, você consegue simplificar também, né? Então, nem sempre a gente precisa fazer um desenho super cheio de fricote, né? Para conseguir comunicar. A gente pode simplificar. Ó, vocês percebem que aqui é uma versão menos cheia de pelinho e de coisinha do mesmo cachorro, né? Ainda é um cachorro grande, ainda é um cachorro forte, mas feito de uma outra forma. Se a gente quisesse fazer um collie, que é aquele cachorro que tem aqueles pelos pra cá,
A gente pode, em vez de fazer super cheio de pelo, a gente pode só ver quais são as principais características dele. Orelha para cima, pouco espaço entre uma orelha e outra. Essa cabeça com esse formato muito característico. O nariz comprido, o Collie tem um nariz super comprido. A distância entre os olhos. Bota uma linguinha para fora aqui. Então, vocês conseguindo um peito peludo, a gente conseguindo enxergar quais são as características do cachorro, o que faz aquela raça parecer aquela raça, o que é? É um formato de cabeça? É o formato do corpo? É uma pelagem? A gente consegue simplificar isso, tá? E isso com tudo, gente. Com objeto, com outros animais. Os Collies têm essa estampinha aqui assim, eles têm a cabeça de duas cores e o peito branco. Então isso funciona com animal, isso funciona com objeto. Você entende como aquilo é? Consegue fazer uma versão mais simples. Tá? Então, isso funciona para qualquer raça de cachorro. A gente consegue fazer essas versões mais bem finalizadas, essas versões mais simplificadas de qualquer cachorro. Desde que a gente entenda essas coisas, entenda a questão de proporção, das distâncias, distância do olho. Sempre comparar o desenho, a referência, com ela mesma, né? Então, compara. Qual é a distância dos olhos pro nariz, pro focinho? Qual é a distância de uma orelha para outra? A cabeça é mais alta do que larga? Ela é mais larga do que alta? O pescoço, ele sai direto da cabeça ou ele entra? Ou ele sai, né? Então, quando a gente faz isso, a gente referencia o desenho nele próprio, a gente consegue ficar mais satisfeito. E aí a gente consegue tanto fazer essas versões mais cheias de detalhes, quanto a gente consegue fazer simplificações. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Como eu falei, eu acho que vocês já têm nível para estar tendo esse tipo de aula. Se alguém não estiver conseguindo acompanhar, se alguém não estiver se sentindo confortável nesse nível de atividade, porque eu sei que tem gente que está comigo há mais tempo, tem gente que está comigo há menos tempo, tem gente que é mais velha, mais nova, vocês me falem, porque de repente eu começo a produzir 2 aulas, tá? Eu faço algumas aulas, continuo com essa turma que está conseguindo acompanhar e faço mais aulas, algumas aulas antes, para quem entrou depois, para quem é mais novo, tá bom? Vocês me avisem. Me mandem fotos das atividades de vocês. Semana que vem a gente vai ver grandes animais, no geral. E depois a gente encerra essa parte de animal e a gente vai voltar a ver coisas mais humanas e a gente vai provavelmente desenhar objetos, tá bom? Mas na próxima a gente ainda vai ver animais. É isso. Um beijo. Cuidem-se. Lavem as mãos. Usem máscara se forem sair de casa. Preferencialmente não saiam. Obedeçam seus pais. E é isso. Um beijo. Tchau.